Brasília, porque o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir, portanto, agora a defesa e também sua Secretaria de Comunicação. Paulo Cunha Bueno. O depoimento de hoje veio em resposta à convocação do Supremo Tribunal Federal nos autos de uma representação feita pelo Ministério Público Federal que visava apurar uma postagem feita pelo ex-presidente Bolsonaro no dia 10 de janeiro a respeito de um vídeo produzido por um procurador do estado de Mato Grosso, onde ele coloca a questão de urnas em relação ao princípio da publicidade. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Observe, inclusive, que essa postagem foi feita na sua rede social de menor importância, né? Apenas no Facebook, que é uma rede que ele pouco utiliza hoje em dia, e não foi colocado nas demais redes. Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente. Mas ele demorou 2 horas para perceber o erro? Não foi ele que percebeu, na verdade foi o pessoal de equipe dele. Sequer sabia. Ele não percebeu que havia postado no Facebook. Foi ele que postou. Todos os metadados da plataforma estarão à disposição dos delegados da Polícia Federal. O presidente começa a ter sintomas na linha cronológica para explicar a vocês. Começa a ter um desconforto abdominal na noite do 8, no próprio fatídico 8, quando na noite do 8 o presidente faz um tweet forte repudiando os fatos que aconteceram aqui em Brasília. Então, dentro da linha cronológica, o presidente começa a passar mal, faz um tweet repudiando o que aconteceu na noite do 8 de janeiro. O presidente vira à noite passando mal, o presidente liga ao seu médico, e o médico o orienta a dar entrada no hospital de Celebration. O presidente é medicado, o presidente fica em observação no dia 9 inteiro e tem alta no dia 10 após o almoço. Referida postagem, objeto do depoimento de hoje, acontece poucos momentos após a saída dele do hospital, altamente debilitado, altamente medicado, e a mecânica de postagem na plataforma do Facebook se dá com meros 2 cliques no ícone, no botão compartilhar. A gente juntou ao depoimento o vídeo ilustrativo de como se dá referida postagem. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédio e fez a postagem. Que foi secretário de Comunicação e secretário de Jair Bolsonaro. Isso, quando alertado, quando tomou o conhecimento da postagem, respondendo aqui ao nosso colega, sequer o presidente havia percebido que havia se postado referido conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo. O presidente foi questionado sobre a relação com o ex-ministro. Agora a repercussão do depoimento do ex-presidente Bolsonaro em Brasília. Não era objeto da representação do Ministério Público. A resposta do presidente se limitou à questão desta postagem, mas se coloca à disposição para qualquer momento, se colocou para retornar e esclarecer quaisquer outros pontos. Mas houve pergunta? Esse é Paulo Cunha Bueno, advogado. O ex-presidente concordou com o teor da postagem? A coletiva continua em Brasília, ao vivo, a Jovem Pan acompanhando, portanto, Fábio Weingarten e Paulo Cunha Bueno após a saída de Bolsonaro. Do vídeo. E o presidente reiterou no depoimento de hoje, recriminou todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática, e isso está consignado no depoimento de hoje. O presidente ficou em silêncio em algum momento? Ele ficou em silêncio em algum momento? Não. O ex-presidente, em diversos momentos, ele falava para as pessoas, os apoiadores na época,
porque ele esperava o norte da população. De alguma forma, indiretamente, ele Estamos acompanhando, portanto, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, já deixou a sede da Polícia Federal. Quem fala nesse momento, Paulo Cunha Bueno, advogado, e Fábio Weingarten. As perguntas estão sendo executadas pelos jornalistas. Vamos acompanhar agora, então, portanto, a continuidade da coletiva. O ex-presidente, ele... Daniel Tesser, advogado. O ex-presidente, ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias, que ele não tirava 4 anos. Então ele respondeu todas as perguntas? Respondeu as perguntas que foram formuladas referente ao objeto do inquérito. A PF fez algum questionamento sobre o presidente ser... Daniel Tesser, advogado também. De janeiro, porque isso é falado no inquérito do Supremo. Dos ataques de onde? Dos ataques do 8 de janeiro, de ser possivelmente um mentor intelectual do que aconteceu. Ele repudiou os ataques, ele postou no próprio dia 8, às 9 horas da noite, na sua página no Twitter, uma declaração de repúdio aos ataques, que ele ratificou no depoimento de hoje, inclusive. Houve questionamento sobre isso, a PF? Não. Nós estamos acompanhando, então, hoje o ex-presidente Bolsonaro esteve na sede da Polícia Federal para prestar depoimento em relação a postagens do ato do dia 8 de janeiro em Brasília. Neste momento acompanhamos, então, advogados e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que fala neste momento. O doutor Paulo disse, reitera toda e qualquer disponibilidade para voltar aqui à PF quantas vezes for necessário. Presidente fez questão de consignar o depoimento de hoje. As eleições de 2022 são páginas viradas para ele. Isso está 2 vezes no depoimento de hoje. O presidente reiterou, condenou a condenação dos atos ocorridos aqui em Brasília no 8 de janeiro. Reiterou a condenação. Em relação à minuta encontrada na casa do Anderson... Estamos acompanhando, então, aí advogados e também o secretário de Comunicação do ex-presidente Bolsonaro, que prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal. Ele já foi embora e agora, portanto, o corpo jurídico e também seu secretário estão atendendo aos jornalistas que estão posicionados na sede da Polícia Federal. E foi mais breve o depoimento do que imaginávamos, inclusive um breve depoimento, começou na manhã e já foi encerrado, ele já deixou, portanto, a sede. Vamos continuar acompanhando agora, o advogado é Daniel Tesser. O Brasil vai fazer a linha do tempo dos dois presentes. Vamos deixar muito claro, eu vou fazer apenas o preâmbulo. São 2 kits, o masculino e o feminino, para que todos entendam. O doutor Daniel vai fazer a linha do tempo de cada um deles. Os kits entraram... Lógico. Passa pra cá. Agora a troca de posições lá. Com as joias. Agora Daniel Tesser, advogado. Volta aqui. Tá. Os kits com as joias foram recebidos pela comitiva que estava na Arábia Saudita em outubro de 2021. Na entrada no país, como vocês viram veiculados até em todas as redes, em rede nacional, em todos os veículos, a entrada, quando da entrada, deixaram o tenente Soeiro com o que seria o kit feminino, que até então eles não sabiam o que eram. Os kits vieram fechados, não foram abertos. O almirante Bento, que era então ministro de Relações Exteriores, de Minas de Energia, ele colocou um kit na mala dele, na mala de mão dele, e os outros kits que tem outros presentes, como café, perfume, tâmaras, outras coisas que foram presenteadas. No momento em que a comitiva estava deixando, que eles foram abordados pelo emissário do príncipe, no momento que eles estavam deixando o hotel, tá? Quando o Soeiro chegou, o que estava com o Soeiro foi retido. Por questão de alimento, Anvisa, mapa, você não pode entrar com alimentos no país, e o kit feminino ali estava. Quando abriu o kit feminino e o Bento volta, ele vê ali a questão e naquele momento ele acha que é alguma coisa, inclusive na época que ele cita ali para a primeira-dama, que não era, porque era um presente para a presidência, né? Aquele kit é apreendido em outubro de 21 e o masculino é liberado. Na verdade segue caminho junto com o Bento. O que acontece? Aí tem uma linha temporal importante, porque todo presente que chega via protocolo, quem recebeu da comitiva tem que mandar para o GADH, o GADH faz a classificação do produto. Gabinete Adjunto de Documentação Histórica. Que separa se personalíssimo, como os depoimentos que vocês já devem ter lidos pelos funcionários que são funcionários de carreira, não são nomeados pelo presidente e o presidente não tem nenhuma ingerência sobre eles.
eles declararam nos depoimentos que, por ser personalíssimo, independente do valor, porque como não há valor na lei, eles colocaram como acervo privado de interesse público. Importante destacar isso, porque é de interesse público, tá? As joias femininas, elas ficaram retidas, tiveram, no dia seguinte à retenção das joias, um dos assistentes do ministro Bento mandou um ofício para a Receita Federal perguntando como que deveria ser feito o procedimento para regularizar, explicando que era uma comitiva e ali sim poderia ser regularizado. Na volta do ofício, em que a Receita Federal se colocou com presteza, explicou como deveria fazer, inclusive colocou dois auditores fiscais de disposição para explicar e receber e passar as informações como deveria ser feita a regularização, simplesmente o gabinete do MME se quedou inerte, né? Então, não só quanto ao kit feminino que ali estava retido, mas quanto ao kit masculino que tinha recebido. Tanto é que só chegou no GADH esse kit masculino, que cria inclusive uma discussão ali, um equívoco da ajudância em dezembro de 22. Então nem o presidente, nem a ajudância, ninguém ligado ao gabinete da presidência sabia do presente do kit masculino. Muito importante isso. Nem a primeira-dama, nem o presidente souberam dos presentes por 14 meses. Mas o que saiu ontem no Estadão, ontem a nova notícia. A dona Michele reitera que jamais teve conhecimento de quaisquer dos presentes. Os presentes. Um retido na alfândega em Guarulhos. Outro ficou parado no gabinete do MME. 14 meses. Secretário, por que houve pressão para que os presentes fossem retirados? Não é uma pressão. Vamos explicar. Não é uma pressão. Não é uma pressão. No final do governo queriam resolver as questões, né? E foi falado que tinha um kit de presente. Aí que surge, não é uma pressão. Teve essa confusão de datas. Quando foi falado, acharam que era um kit de presente. E aí, quando foi solicitado a verificação na Receita, a Receita retornou falando que tinha uma retenção. Quando a ajudância vai perguntar para o GADH fala, não, o kit está aqui, porque se acreditava que era só um kit, que já estava, que chegou com atraso, mas que foi classificado, catalogado e foi para o acervo privado de interesse público, né? E que até então seguiria por Palácio da Alvorada, porque só depois da saída que você leva o acervo junto, tanto é que o presidente, por 2 acervos, já tinham feito a doação necessária até por uma questão de custo, porque ele não queria fazer uma fundação. Respondendo objetivamente a sua pergunta, quando o presidente soube disso, 14 meses depois, o presidente demanda ao seu ajudante de ordens, Mauro Cid, veja se existe alguma possibilidade, algum caminho de regularizar referidos presentes. Referidos presentes já haviam sido dados como perdimento pela inação findo os 90 dias. Dr. Daniel pode explicar o conceito de perdimento. O que acontece é o seguinte, depois que ficou inerte, segundo ofício, em que a Receita se colocou à disposição, explicou o procedimento, ela é obrigada a fazer um auto de infração por inércia, que chama abandono de carga. Se a mercadoria ficou lá, eles comunicaram naquele momento que era, a Receita até aguardou um pouco mais para poder fazer o procedimento, só que por uma questão óbvia e legal, ela é obrigada a dar o perdimento depois de passado um prazo. Passado o prazo, foi feito um auto de infração de perdimento de bens, em que se coloca abandono de mercadorias, ou seja, a mercadoria chegou e ninguém tomou nenhuma atitude e está nesse interregno desses 14 meses, tá? E aí o SOERO é intimado, porque você não tem como fazer o auto de infração sem ser pelo CPF do passageiro. O passageiro que ali adentrou era o SOERO que participava da comitiva. Nesse momento o SOERO recebe o auto de infração, ele tem 20 dias para fazer uma coisa simples, informar que ele tem interesse na carga e fazer o procedimento que a Receita gostaria que fosse feita, que é protocolar, já que não teria tributação de toda forma, já que é um presente para a presidência da República. Mas então a culpa é do bem? Não, a gente não está colocando culpar ninguém. Nós estamos só apontando os fatos. Vocês perguntando, estou respondendo sobre os fatos. Não cabe determinar, reafirmar. E aí, nesse ponto, como ninguém fez nenhuma defesa e não chegou também nem ajudância, nem ninguém do gabinete da presidência, a questão
Pode abaixar um pouco. Estão pedindo. Não chegou a informação? Eu não faço. Aí correu a revelia. Entendeu? Então é o seguinte, é como se a gente chama de correr em albis, correu em branco. Ninguém apresentou impugnação, ninguém apresentou nada. Então a mercadoria foi a perdimento e passando a perdimento, a mercadoria passa a ser um bem público. E passando a ser bem público, o que foi orientado para a ajudância é fazer uma incorporação de bens apreendidos que é permitido por lei. Foi só isso. E uma última questão, como é que foi parar? Esse advogado Daniel Tesser, a questão das joias agora repercute lá em Brasília com os jornalistas, os advogados de Bolsonaro e também o seu secretário de comunicação, Fábio Weingarten. O acervo do presidente se encontra armazenado temporariamente na fazenda do Nelson Piquet. Por quê? Porque o presidente decidiu, quando o fim do mandato, muitas coisas a serem resolvidas, o presidente não tinha nem casa, não havia decidido nem a casa onde ele ia morar, e haviam itens, quantos centímetros cúbicos de 195 metros cúbicos. Assim, é muita coisa, são 4.000 camisas de futebol, inúmeras, assim, presentes variados que exigem um espaço bastante grande. Então, logo, a ajudância se estruture de forma mais ordenada, será remetido para um outro lugar, tão seguro quanto, com o armazenamento adequado, a temperatura adequada, toda a logística propícia. Respondendo ao seu ponto de inúmeras tentativas de retirada ou não retirada, o presidente demanda uma única vez ao seu ajudante de ordens, a fim de regularizar potencial mercadoria, a fim de evitar um vexame internacional. Um presente de chefe de Estado dado ao governo brasileiro jamais poderia ir a leilão por inação de quem quer que seja. Este é Fábio Weingarten. A questão das joias, então, domina agora. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente, foi à sede da Polícia Federal prestar depoimento em relação aos atos do dia 8 de janeiro, publicações que ele fez na rede social. Agora, o advogado é Paulo Cunha Bueno. Aquele kit masculino esteve na posse do presidente e, por iniciativa da defesa junto ao TCU, foi lá depositado. Então, assim, é incontroverso que estiveram na posse disso. Isso nunca foi um ponto controvertido. De forma uníssona, Fábio Weingarten, todos os depoimentos de todos os ouvidos que a defesa teve acesso convergem, sem exceção, a que nem o presidente, nem a primeira-dama souberam por 14 meses da existência desses presentes, quer seja o masculino, quer seja o feminino. Calma. Continua a coletiva de imprensa em Brasília após o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, mas a questão agora das joias que foram recebidas pela Arábia Saudita, essa questão é que está predominando agora a coletiva, que envolve então o advogado Daniel Tesser, Paulo Cunha Bueno e também o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, que vai agora mais uma vez responder a pergunta dos jornalistas. Nem o presidente nem a primeira-dama estavam sequer presentes nessa agenda. Então, tudo relativo ao presidente, a sua ajudância de ordens, se comportava e agia desta forma. Senhores, tem a expectativa de abertura hoje? Continuam as perguntas dos jornalistas, portanto, em Brasília, ao vivo, e a Jovem Pan acompanha neste momento aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Fala, o senhor argumentando que o repórter Bruno Pinheiro, posicionado evidentemente nesta coletiva, ele trouxe toda a cobertura e daqui a pouco vai retornar com todos os detalhes também em relação a esse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal nesta quarta-feira em Brasília, e nós continuamos acompanhando ao vivo agora a coletiva então do Corpo Jurídico, o advogado Paulo Cunha Bueno, que esteve... Olha, sobre esse agora post, ele fala neste momento. Tanto a postagem foi acidental que ele não fez nenhum comentário em cima desse post e apagou logo na sequência. O presidente, quando saiu de férias, ele tratou a eleição como página virada. Então, em momento algum, você vai encontrar alguma declaração dele declinando que a eleição tenha sido fraudada. Em momento algum isso é falado. O presidente, Isabela, o presidente repudiou na noite do 8 todos os acontecimentos lamentáveis que aconteceram aqui em Brasília. Fim da eleição, o presidente virou a página política dele, o presidente, vocês se recordam, enfrentou um processo de erisipela severo, o presidente não recebeu pessoas no palácio, o presidente não articulou politicamente, o presidente se fechou e no 30 ele viajou para os Estados Unidos, onde permaneceu até o fim de março, se não me falha as datas. Então... Houve uma suspeita que as perguntas, portanto, a Fábio Weingarten e também
Paulo Cunha Bueno, advogado, e Daniel Tesser, lá que participaram então da oitiva de Bolsonaro à sede da Polícia Federal? Da repetição, indicará isso. Eu preciso ir, porque a gente tem avião. A postagem também hoje uma CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro. Há uma grande expectativa CPMI dos atos. Expectativa agora, então, a resposta de Fábio Weingarten. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Sempre à disposição. Daniel Tesser e Paulo Amador da Cunha Bueno. Muito bem, agora termina, portanto, então, a coletiva que nós acompanhamos ao vivo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, então, compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília para explicações sobre essa postagem que ele teria realizado, portanto, em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Eu quero ouvir agora o Diogo Schelp, que acompanhou tudo, ao lado do Fábio Weingarten, que é secretário de comunicação, e ele colocou aquela tese em relação às joias, que o casal Bolsonaro ficou sabendo apenas da existência das joias 14 meses depois, e que seria uma página virada e foi uma postagem acidental, Schelp. Marcelo, exatamente. Sobre a questão das joias, que dominou aí a metade final da entrevista com o Weingarten, com o advogado de Bolsonaro, o Weingarten, inclusive, negou, né, uma informação que saiu numa reportagem ontem do Estadão. Ele, inclusive, mencionou essa reportagem, negou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tenha tido acesso à caixa de joias que teria sido destinada a ela nesse presente pelos países árabes, né? O que diz essa reportagem? Que uma servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica desmentiu a primeira-dama, dizendo que ela tinha recebido essas joias, inclusive que ela conferiu o conteúdo. Isso já no Palácio do Planalto, ou seja, portanto, depois da chegada ao Brasil. O Weingarten diz que isso não é verdade. Ele diz que a Michele insiste na versão de que ela não sabia, enfim, da existência dessas joias. Em relação ao depoimento do Bolsonaro sobre a questão da postagem, que dominou também as explicações, né, que é uma postagem que ele teria feito por engano, segundo a explicação do Weingarten, ou seja, Bolsonaro teria recebido aquele vídeo que distribuía fake news sobre as eleições e que ele pretendia assistir esse vídeo, e que ao tentar salvar esse vídeo no WhatsApp, ele teria acidentalmente postado no Facebook, a ver se os metadados dessa postagem permitem verificar se essa versão é verdadeira ou não. Eu não consegui escutar, Marcelo, talvez você possa me ajudar, ou o próprio Bruno Pinheiro, se o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu sobre as perguntas em relação à minuta encontrada na casa de Anderson Torres, ou sobre outras questões envolvendo o 8 de janeiro. Eu vi que um repórter fez uma pergunta em relação a isso ao Weingarten, mas não foi possível escutar a resposta dele. Se você souber, ou se a gente puder perguntar para o Bruno, seria muito interessante. Olha, Schelp, eu também não ouvi nada aqui em relação a outros assuntos que não seja, evidentemente, a questão aí dessa postagem. Foi a tônica do momento que a gente passou a acompanhar, foi isso que a gente pôde acompanhar por aqui. Exatamente, existia essa possibilidade de que, inclusive, uma orientação dos advogados de que Bolsonaro não respondesse a outras questões, que ficasse em silêncio sobre outras questões, por exemplo, porque o governo não agiu, não tomou uma atitude para retirada daqueles manifestantes que estavam em frente ao quartel desde o dia das eleições, pedindo uma ruptura, pedindo alguma atitude para impedir a posse de Lula, né? Então havia uma dessas questões, era porque não houve uma ação mais enérgica do governo em relação a isso. A questão da minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, quer dizer, havia inclusive uma informação de que a orientação dos advogados era de que ele permaneceria em silêncio sobre esses temas se ele surgisse no depoimento e falasse apenas sobre a postagem. No entanto, um repórter perguntou sobre a questão da minuta, mas não foi possível escutar a resposta do Weingarten. Vamos dar sequência ainda.